Reinaldo, o desejo de ser advogado é uma coisa que vem de criança já. Eu nem sabia bem o que o advogado fazia, eu já tinha vontade de ser advogado, né? Tinha uma ideia muito remota, até porque eu não tenho parentes que atuassem. Meu pai era classificador de café, né? Então não tinha outra referência profissional a não ser essa do meu pai, de classificador de café. Mas é incrível, é intuitivo assim, a vontade de ser advogado. Tanto é que meu pai logo cedo me arrumou um emprego. Eu pedi para ele me arrumar um emprego, me arrumou um emprego no café. Fui trabalhar no café, numa grande empresa chamada Esteve Irmãos, onde eu aprendi muito. Mas em seguida surgiu uma oportunidade de um grande amigo meu, que sabia dessa minha vontade de ser advogado, né? De querer ser advogado, tudo, e me convidou para ir trabalhar com Ariosto Guimarães, que eu também não sabia de ouvir falar que era um grande advogado e tudo, mas não imaginava que era o advogado que era, né? E aí eu topei, até para numa situação financeiramente mais desfavorável. Eu acabei indo para lá trabalhar com Ariosto e me deparei com um sujeito fantástico, um dos profissionais mais renomados do Brasil. Quando eu o conheci, ele já tinha 90 anos. Nossa. E tive uma experiência extraordinária, né? Tive a oportunidade, como ele já tinha 90 anos, ele redigia as petições na máquina de escrever, e havia já uma limitação física, né, nos dedos mínimos e tudo, então a datilografia não ficava tão perfeita. Aí eu ia e ele passava as petições e fazia arrazoados em ações de disputa de terras, reintegração de posses, desapropriações. Ele atuava muito nessa área, e então tinha arrazoados em processos com inúmeros volumes. Me dava aquelas petições de 10, 15, 30 laudas, e aí eu começava a colocar no computador que ele, com essa idade, teve assim a visão, né, de me autorizar a comprar, porque na época eu fazia o colegial, né, e o colegial era na área de processamento de dados. Eu gostava muito de tecnologia também, e acompanhei todo o início, né, da computação, aquela época do BASIC. E o próprio Ariosto, em 1988, foi fazer um curso de BASIC. Com mais de 90 anos. Exato. Com 90 anos, ele fez um curso de BASIC para entender o que era o computador e tudo e tal. Para mostrar a visão, né, antenada que ele tinha. Tá? Tinha uma visão muito à frente, muito moderna. Bom, eu curtia a tecnologia e tudo, aprendia a fazer programas de computador, aprendi COBOL, BASIC, Pascal, nesses cursos, e me apaixonei por computadores e implementei, com autorização do Ariosto, o computador no escritório. E com o computador eu resolvi o problema dele de fazer um trabalho mais estético, né? Uma estética melhor. Lógico que longe dos recursos que nós temos hoje, impressoras eram matriciais, né? Mas eu conseguia digitar a petição toda e apresentar um resultado final muito melhor. Sem rasuras, né? Sem rasuras e tudo, né? Então o início foi por aí.
Me apaixonei pelo direito, o Dr. Ariosto me deu total apoio para cursar a faculdade de Direito, né? E eu entrei na Universidade de Direito aos 17 anos e no ano que me formei, que iria me formar, né, em outubro, dia 17 de outubro de 1994, o Ariosto veio a falecer com 97 anos, lúcido até o final. Mas tive um aprendizado fantástico com ele, depois com o filho dele, Dr. Orlando Guimarães, que é um dos grandes muito conceituado mestres, também, né? muito conceituado. E o seguinte, um ser humano fantástico. Com o Ariosto eu aprendi muita coisa ligado ao direito, mas foi com o Orlando que eu aprendi muita coisa da vida, de ser humano mesmo, de saber tratar as pessoas, os seus compromissos, fazer ter um equilíbrio entre profissional e pessoal. O Dr. Orlando é um profissional também. Com quantos anos está o Dr. Orlando agora? O Dr. Orlando hoje tem 91, acredito. Também, vai, né? O físico e tal, sempre foi atleta, tudo. E tem uma condição física muito boa, realmente segue a linha do Dr. Ariosto, é uma mente fantástica, é um sujeito excepcional. Foram quantos anos nesse escritório? Olha, com o Dr. Ariosto, trabalhei até 94, né, foi o ano que ele faleceu, e depois prossegui no escritório do mesmo Ariosto, mas aí já aos cuidados do Dr. Orlando Guimarães, e realmente só não fiquei mais porque eu já tinha o meu escritório, né? Então, eu tinha já uma ideia meio revolucionária para a época. Eu sempre tive assim uma ideia de um escritório mais corporativo, mais com cara de empresa mesmo. E lá no escritório era justamente o oposto, uma advocacia tradicional, aquela advocacia de advogados que dividem salas, né? Então lá eu trabalhei com o Orlando, mas havia um outro advogado que já faleceu, o Dr. Marcelo Mota, que tinha lá seus clientes. Tem o Dr. Jonas, que é um excelente, fantástico advogado, trabalha até hoje lá, mas tem a sala dele, os clientes dele, e assim, era uma sociedade de advogados, mas na realidade era uma sociedade de despesas, dividia-se despesas, né? Não havia assim uma união de esforços em prol do cliente comum, né? E a minha visão era diferente. E eu conversando com o Dr. Orlando, tal, tinha aquela ideia de implementar alterações lá no escritório, uma ousadia tremenda, né? Chegar pro Dr. Orlando com toda... Aí ele, Sérgio, olha, suas ideias são fantásticas, mas sinceramente não se aplicam à nossa realidade. Olha, eu estou aqui com a minha vida já tranquila, tal, tenho meus clientes e tudo, o meu modo de trabalho, o Jonas também. Então, aqui não comporta, mas essas ideias são fantásticas e você tem que colocá-las em prática. Eles incentivaram, também incentivaram a iniciativa. Sim, e monte um escritório, tente colocar isso em prática. E assim foi. Com o suporte, o apoio e a permissão do Dr. Orlando,
eu então inaugurei um escritório paralelo, né, um escritório somente meu, e comecei lá a me aventurar na conquista de novos clientes e trabalhar nos dois escritórios, né? Continuava assessorando o Orlando, o Dr. Orlando, e corria para o outro escritório para atender os primeiros clientes que eu fui angariando no novo escritório. Foi duro, Reinaldo, foi bastante difícil. Montar um pequeno escritório com poucos recursos, sem clientela formada, mas aos poucos fui desenvolvendo essa clientela, fui atendendo pequenas empresas e a coisa foi fluindo, um vai indicando o outro, e naquela época era assim uma pretensão atender a empresa, né? Porque o nosso foco não era empresarial, eu vinha de uma escola voltada para o atendimento da pessoa física, mas o meu desejo era realmente atuar para a empresa, e aí foram surgindo os pequenos empresários, a gente foi criando, né, as primeiras oportunidades de trabalhar para empresas e alguma coisa trabalhista e tudo, mas já comecei a dar aquela cara de advocacia corporativa, e tudo muito bem arrumadinho, com a simplicidade que a condição exigia, né? E a coisa foi ganhando corpo, foi ganhando forma, e os serviços foram aumentando, e surgiu a necessidade, alguns anos depois, necessidade e a oportunidade de migrar o escritório para um imóvel melhor, numa condição melhor, já um pouco mais próximo daquela ideia de advocacia corporativa que eu queria desenvolver. Foi aí que surgiu realmente a empresa aqui no Ribeiro, com a concepção de empresa jurídica, de escritório de advogados associados, conceito de advogados associados mesmo, e criamos essa identificação, inclusive, né, visual e tudo tal, e a partir daí foi irreversível. Aí o empresário fica satisfeito, indica um outro, começa a perceber que ali há realmente um grupo de profissionais que são capazes de fazer a leitura do problema dele, de entender a necessidade dele e oferecer a solução completa do problema. E por aí vai. A gente acaba identificando uma série de problemas, isso logicamente no começo da assessoria, e aí você alerta o empresário para uma série de coisas que ele não percebia, que ele vinha trabalhando sem esse respaldo, e às vezes por sorte não sofria consequência, mas muitos vieram da pior forma, que é através da ação. É muito triste, né, quando a gente recebe um cliente no escritório com uma demanda que você olha e fala e observa claramente que ele só está sofrendo aquela demanda porque ele não foi assessorado, ele não se deu conta de que era preciso tomar uma série de providências e que resultam num custo, né? Porque o problema do empresário acaba, no final das contas, virando prejuízo, né? Aquilo que ele deixa de planejar, que ele
deixa de se assessorar, vira passivo, né? É prejuízo, atinge o bolso dele, né? Enquanto ele não experimenta esse tipo de assessoria, ele tem dificuldade de entender quanto isso é benéfico a ele. Para falar dessa equipe, eu vou começar falando da doutora Gisele de Oliveira Carneiro Fontes, minha amiga, colega de faculdade, advogada excepcional. A Gisele engrandeceu muito o escritório, porque é altamente especializada, uma habilidade tremenda na área de direito de família e sucessões, tem uma vocação para conversar com a parte, para entender o problema da parte, para auxiliar, para assessorar. É preciso saber ouvir e saber o que falar para que a parte não tenha só a assessoria jurídica, mas uma paz de espírito. Se você vai num momento da vida, né, a gente está falando de família, direito de família, então direito de sucessões, a pessoa acabou de perder um ente querido, está indo ao escritório procurar o advogado para falar sobre bens, mas está ali com a cabeça, né, realmente com problemas infinitamente maiores, né? Então é muito importante você encontrar um profissional que realmente sabe te ouvir. A pessoa está passando, realmente faz toda a diferença, e ao final, logicamente, essa assessoria leva tempo, mas ao final a satisfação do cliente o que nos assegura de que ela é uma brilhante profissional, que realmente as pessoas elogiam bastante. E além disso, ela faz a parte de direito do consumidor pelo consumidor. Então você veja que o nosso escritório tem a preocupação de ter profissionais especializados e com foco, né? Então ela só atende o consumidor, a empresa na condição de consumidora, que também é uma possibilidade. A doutora Ana Luísa Junqueira, também é uma profissional muito experiente, muita prática, muita maturidade em direito contratual. Então, detalhista, uma visão bastante abrangente, e em razão disso ela consegue pontuar bem necessidades também de empresas, atende a empresa na parte de direito do consumidor, mas já na condição de fornecedora, né? Quando a empresa sofre a demanda do consumidor, ou como a empresa tem que se portar com o consumidor, então ela dá essa assessoria. Nós recrutamos vou falar de dois dos outros dois integrantes, os outros advogados que integram a nossa equipe, que foram estagiários. Que legal. Começaram muito jovens aqui no escritório e se mostraram muito comprometidos, muito estudiosos, envolvidos com as funções que exerciam, e nós estimulamos
que eles se desenvolvessem cada vez mais e foram fazer pós-graduação, se formaram. Os mantivemos aqui como advogados júniores, foram fazer pós-graduação, foram se especializar. E o Dr. Diego, por exemplo, se especializou em Direito do Trabalho, atende com maestria hoje os nossos clientes. E o Dr. Bruno Savelis acabou assumindo uma parte de direito civil, nos dando suporte, e acabou inaugurando uma advocacia que nós percebemos, uma especialidade que nós percebemos que havia uma carência no mercado, que é uma advocacia criminal voltada à vítima. Nas demandas ou muitas vezes na assessoria que nós prestamos aos nossos clientes, em alguns momentos a gente acaba verificando que a área penal e a área civil ou empresarial, elas se encontram. E na proposta do escritório de especialização, não era compatível, digamos, eu ser um advogado focado em direito empresarial e direito penal. Quando nós conseguimos efetivamente iniciar essa assessoria especializada de direito penal à vítima, nós conseguimos unir a especialização do profissional de direito empresarial à especialização do profissional em direito penal. E ambos passaram a atender o cliente onde as áreas se comunicavam juntos. E nós aprendemos a construir soluções a partir desse conceito de união de esforços e de reflexos. Olha, esse ilícito aqui praticado, ele tem reflexo na área civil e na área penal. Embora muitas vezes a gente saiba, a grosso modo, que há reflexo, você não sabe explanar, não sabe até onde aquilo pode chegar. Quando você tem um atendimento onde você já enfrenta as duas esferas, o resultado é muito melhor. O cliente, especialmente o empresário que não tem tempo a perder, ele senta na nossa sala de reuniões para conversar conosco ou até via online, mas no mesmo momento ele recebe a orientação de dois profissionais e uma área contribui com a outra. As provas que você produz numa esfera acaba contribuindo com a outra. Então foi realmente um resultado muito positivo, tem sido um resultado muito positivo essa experiência. E estão aí. Dois advogados jovens que buscaram o caminho da especialização, comprometimento, se adaptaram totalmente aos objetivos do escritório, e os clientes os aprovaram, porque o feedback maior que a gente pode ter é no cliente, né? Eu fico extremamente orgulhoso
quando um cliente que fazia muitas vezes questão que eu atendesse pessoalmente, Esse é um bom termômetro, né? Era demais. Aí ele vem e fala: puxa, o Dr. Diego esteve na minha empresa e, embora jovem, resolveu tudo que eu precisava. Olha, realmente você falou que esse rapaz era... Eu fico extremamente envaidecido, né? Porque nós pensamos em equipe, a nossa ideia é essa, é o trabalho junto, corporativo. Então, quando o cliente te dá esse feedback, você vê que você está no caminho certo, que esse trabalho de equipe corporativo, ele atinge o resultado.